Enem 2017, uma questão de termoquímica, lei de Hess. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, ele colocou aí alfa Fe2O3, a magnetita Fe3O4 e a ustita FeO. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em alto-fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono. O CO gasoso, monóxido de carbono, é utilizado para reduzir o FeO sólido conforme a equação química. Está aí a reação que ele quer que a gente encontre o ΔH. O FeO reagindo com o CO, produzindo ferro mais CO2. Considere as seguintes equações termoquímicas. Ele deu 3 equações termoquímicas com seus respectivos ΔHs. Aí vem a pergunta: o valor mais próximo de ΔH em quilojoules por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é? Então essa é uma questão clássica de lei de Hess. Por quê? Porque nós temos aqui uma reação que a gente costuma chamar de reação global ou equação global, que é a reação que ele quer que a gente encontre o ΔH. E para a gente encontrar o ΔH dessa reação, ele deu 3 outras equações com os seus respectivos ΔHs. Em que consiste a lei de Hess? Você tem que transformar essas 3 equações dadas na equação que ele quer que você encontre o ΔH. Para isso você pode inverter, manter, multiplicar, dividir a reação por qualquer número, esteja à vontade. Geralmente o que é que a gente faz para resolver uma questão de lei de Hess? A gente compara a equação global com cada uma das equações que foram fornecidas, procurando identificar as substâncias que nos interessam. Quais são as substâncias que nos interessam? São as substâncias que estão presentes na equação global. Por exemplo, na primeira equação, qual é a substância que iria lhe interessar, que estaria presente na primeira equação e também na equação global? Tem o CO, que é o monóxido de carbono, e tem o ferro, e ainda tem o CO2. Veja que geralmente só tem um componente que nos interessa, mas aqui tem 3. Ó. Tem o CO, tem o ferro, tem o CO2. Significa que nós vamos já lhe propor que a gente tem que mudar a estratégia tradicional para resolver questões de lei de Hess com relação a essa questão. Se você for comparar a segunda, o que é que se repete? Ó? O CO2, o CO estão presentes na equação 2 e na global. Na terceira, tem também o CO2 e o CO. Então, o que é que eu vou propor? No lugar de procurar as substâncias que nos interessam, é uma boa ideia também você procurar as substâncias que não te interessam. Porque as substâncias que não te interessam, elas têm que ser canceladas. Já que elas não estão presentes na reação global, quando você somar essas 3 reações, elas têm que ser canceladas. E como essas substâncias que não nos interessam, elas aparecem em um menor número de vezes, em um menor número de reações, assim fica até mais fácil você saber o que deve fazer com cada equação. Por exemplo, uma substância que obrigatoriamente tem que ser cancelada é o Fe2O3. Por que, Alexandre, que você sabe? Porque ele não está presente na reação global. Então o Fe2O3 tem que ser cancelado. Em qual equação você encontra de novo o Fe2O3? Só encontra na última. Está aqui ele. Ó. Então observe. O Fe2O3 na última reação está do lado dos produtos. O Fe2O3 na primeira reação está do lado dos reagentes. Isso é uma coisa boa, porque quando eu for somar, eu posso cancelar o que está no produto de uma com o reagente da outra. Mas eu não posso cancelar 3 mols com 1 mol. Então eu tenho que igualar essas quantidades. Então o que é que eu vou fazer com a primeira equação com o intuito de cancelar o Fe2O3? Eu vou multiplicar por 3. É uma boa ideia. Multiplicar a primeira reação por 3 e manter a última já é uma boa ideia, porque quando eu multiplicar essa primeira reação por 3, eu vou cancelar 3 Fe2O3 com 3 Fe2O3. Ok? E isso já vai me dar boas condições de entender o que fazer com a próxima. Outra substância que está aí nessas equações e que não estão presentes na minha reação global é o Fe3O4.
O Fe3O4 ele está presente na segunda equação e também na terceira. Lembre-se que a terceira eu já estou propondo manter. Então ele vai continuar aqui do lado do reagente. E a segunda, ó, tem o Fe3O4 já do lado do produto. Isso é uma coisa boa. Que aí eu vou poder cancelar o produto de um com o reagente do outro. Ótimo. Só que aqui tem 2 mols e eu vou manter, não vou multiplicar por nada. Então como é que eu vou fazer para igualar o Fe3O4? Eu vou multiplicar por 2. Pois vamos fazer isso. Vamos multiplicar a primeira reação por 3, que aí vai ficar 3Fe2O3, que eu vou cancelar com esse 3Fe2O3. Vamos multiplicar a segunda reação por 2, que aí vai ficar 2Fe3O4, que eu vou cancelar com 2Fe3O4. E a tendência ao fazer isso é que aquelas substâncias que nos interessam na global já cheguemos ou na global ou então em algo que tem uma relação muito grande com a reação global. Ok? Pois vamos fazer isso. Primeira reação, eu vou multiplicar todos os participantes por 3, inclusive o ΔH. Vai ficar 3Fe2O3 sólido, mais 9CO, dando 6 mols de ferro e 9 mols de CO2. O ΔH eu multiplico por 3, dá menos 75 kJ. Você não pode mais colocar por mol de Fe2O3, porque agora não é mais 1 mol, como tinha lá, agora já são 3 mols. Então não pode mais colocar por mol. A segunda reação, eu vou multiplicar por 2. Vai ficar 6 mols de FeO, 2 mols de CO2, 2 mols de Fe3O4 e 2 mols de CO. O ΔH eu dobro, fica menos 72 kJ, ok? Beleza, a terceira reação vou manter, deixar do jeito que está. Vai ficar 2 mols de Fe3O4 sólido, mais CO2 gasoso, dando 3 mols de Fe2O3 sólido, mais CO gasoso, e o ΔH é mais 47 kJ. Se vocês observarem, aquelas substâncias que eu havia destacado, ó, 3 mols de Fe2O3, 3 mols de Fe2O3. Eu posso cancelar, porque uma está do lado do reagente, a outra está do lado do produto. E a outra, ó, 2 mols de Fe3O4, 2 mols de Fe3O4. Eu posso cancelar, porque uma está do lado do reagente, a outra está do lado do produto. Tem mais alguma coisa para cancelar? Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, quantos mols de CO2? 2 mols de CO2 mais 1 mol de CO2 aqui no reagente. Dá 3 mols de CO2. E lá no produto, ó, eu tenho 9 mols de CO2. Então você vai simplificar. O que é que acontece se eu simplificar 3 mols de CO2 com 9 mols de CO2? Sobram 6 mols de CO2 aqui do lado que tinha 9 mols. É como se você subtraísse. 9 mols de CO2 menos 3 mols de CO2, sobram 6 mols de CO2 lá do lado dos produtos. Vai acontecer semelhante aqui, ó. 2 mols de CO mais 1 mol de CO dá 3 mols de CO. E aqui tem 9 mols de CO. Então, eu posso simplificar 9 mols de CO com 3 mols de CO. 9 menos 3, 6 mols de CO do lado dos reagentes. Não tem mais ninguém para simplificar, nem para cancelar. Vamos somar as 3 reações, porque é isso que diz a lei de Hess. A lei de Hess diz que as equações termoquímicas podem ser somadas. E quando você somar as equações termoquímicas, você soma também os seus ΔH. Foi que sobrou 6 mols de FeO mais 6 mols de CO, produzindo 6 mols de ferro mais 6 mols de CO2. A lei de Hess diz, se você somar as equações termoquímicas, some os seus respectivos ΔHs. Menos 75 mais menos 72 mais 47 dá menos 100 kJ. E aí, essa já é a resposta, menos 100 kJ. Nós vamos marcar aqui na prova o item E, nessa minha prova de referência, o item E que tem menos 100? Não, não vamos marcar. Por quê? Porque nós não chegamos ainda na nossa reação global.
A reação global é FeO, aqui tem 6 FeO. Reagindo com CO, aqui tem 6 CO. Produzindo 1 mol de ferro, aqui tem 6 mols de ferro. Produzindo CO2, aqui tem 6 mols de CO2. O que é que você observa? Que essa equação que eu obtive, ela é 6 vezes a nossa equação global. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa reação por 6. Vai ficar FeO mais CO produzindo ferro sólido mais CO2. O ΔH vai ser dividido por 6. Quanto é menos 100 dividido por 6? Dá menos 16,6 quilojoules. Ele perguntou qual é o valor mais próximo do ΔH em quilojoules por mol de FeO. Agora você pode colocar por mol de FeO, porque tem 1 mol de FeO. Então, menos 16,6 quilojoules por mol de FeO. Questão de termoquímica, lei de Hess, considerada de alto nível, porque não é uma questão tão tradicional, que simplesmente você olha para substâncias que te interessam e rapidamente já dá para perceber o que fazer com cada reação e você já obteve a reação global. Ao contrário, no lugar de propor olhar para o que me interessava, eu propus olhar para substâncias que não me interessavam, que tinham que ser canceladas. Quando eu fiz isso, eu não obtive a reação global. Mas eu não fiquei desesperado, porque facilmente eu observei que a equação que eu obtive era 6 vezes a equação global. Então bastava eu dividir essa reação por 6 e, consequentemente, dividir o seu ΔH por 6 para encontrar finalmente a reação global e a resposta da questão. Nessa minha prova de referência, qual é o item que tem menos 16,6 kJ por mol de FeO? Ele pediu o valor mais próximo, ou seja, aproximado. Vai ser aqui o item B, que tem menos 17 kJ por mol de FeO. Questão muito linda. Existem 3 métodos para a gente calcular o ΔH de uma reação: lei de Hess, calor de formação dos produtos e dos reagentes e energia de ligação. Ao longo das provas do Enem, você vai ver questões onde eu estarei calculando o ΔH por lei de Hess, numa questão maravilhosa como essa, pelo calor de formação dos produtos e dos reagentes e também por energia de ligação. Isso significa que o método que cair nas provas do Enem, você vai ter condições de acertar com tranquilidade. Questão resolvida, item B de bola.